Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Delírio e morte de Lázaro. Devagar, Maria, para que ele não se engasgue, aconselha Noemi. Ele engole, ele quer, olha, Marta, olha, ele está colocando a língua para fora, procurando. Todos se curvam para olhar e Noemi o chama. Querido, olha tua ama de leite, alma bendita, e se aproxima para beijá-lo. Olha, olha, Noemi, ele está bebendo as tuas lágrimas, uma caiu perto dos seus lábios, ele a sentiu. Procura e absorve-a. Meu querido, se eu tivesse o leite de outrora, eu o espremeria gota a gota para ti, meu cordeirinho, mesmo que tivesse que espremer o meu coração e depois morrer. Imagino que Noemi, a ama de leite de Maria, também amamentou Lázaro. Senhoras, Nicomedes voltou, diz um servo que aparece à porta. Deixa-no entrar, ele nos ajudará a recuperá-lo. Vejam, vejam, ele está abrindo os olhos e movendo os lábios, diz Maximino. Ele está apertando meus dedos com os seus, grita Maria, e ela se curva dizendo, Lázaro, você está me ouvindo? Quem sou eu? Lázaro realmente abre os olhos e olha, um olhar incerto e velado, mas ainda assim um olhar. Ele move os lábios com dificuldade e diz, Mãe, eu sou Maria, Maria, sua irmã. Mãe, ele não a reconhece e está chamando a mãe. Moribundos sempre fazem isso, diz Noemi, com o rosto molhado com lágrimas. Mas ele fala, depois de tanto tempo, ele fala, já é um bom negócio, ele se sentirá melhor mais tarde. Meu Senhor, recompensa a tua serva, diz Marta mais uma vez com o gesto de uma oração fervorosa e confiante. Mas o que te aconteceu? Viste o mestre? Ele te apareceu? Diz-me, Marta. Alivia a minha angústia, diz Maria. A entrada de Nicomedes impede uma resposta. Todos se dirigem a ele, contando-lhe como, depois da sua partida, Lázaro tinha piorado tanto que estava a ponto de morrer, e de fato acreditavam que ele estava morto. Então, com alguns auxílios, o fizeram voltar a si, mas apenas o suficiente para fazê-lo respirar. E como há pouco tempo, com um vinho picante preparado por uma das mulheres, ele havia começado a se aquecer novamente, engolira um pouco e tentara beber. E também abrira os olhos e falara. Todos conversam juntos, com a esperança renovada, contrastando com a calma um tanto cética do médico, que os deixa falar sem dizer uma palavra. Finalmente, quando terminam, ele diz, tudo bem, deixe-me ver. Ele as empurra para o lado enquanto se aproxima da cama e pede que tragam algumas luzes e fechem a janela, pois quer descobrir o paciente. Inclina-se sobre ele, chama-o, interroga-o, move uma lamparina de óleo de um lado para o outro, diante do rosto de Lázaro, que agora abriu os olhos e parece espantado com tudo. Então o descobre, estuda sua respiração, seus batimentos cardíacos, a temperatura e a rigidez de seus membros.
Todos aguardam ansiosamente sua palavra. Nicomé descobre o paciente novamente, olha para ele e fica pensativo. Então vira-se, olhando para as pessoas presentes, e diz: é inegável que ele recuperou as forças. Ele melhorou desde a última vez que o vi, mas não se iludam, não passa da melhora fictícia da morte. Estou tão certo como tinha certeza de que é o fim, que, como pode ver, voltei, depois de me livrar dos meus compromissos, para tornar a sua morte menos dolorosa, na medida do possível. Ou para ver o milagre, se... Você já tomou alguma providência? Sim, Nicomedes, já tomamos, diz Marta, interrompendo-o, e para impedi-lo de fazer mais perguntas, ela diz: mas você não disse que, dentro de 3 dias, Ela chora. Eu disse, sou médico, vivo em meio a agonias e lágrimas, mas a visão habitual da dor ainda não me transformou em um homem sem coração. E hoje preparei você, com uma data um tanto longa e vaga, mas meu conhecimento médico me avisou que o fim chegaria mais cedo, e meu coração deturpou a verdade como uma lamentável desilusão. Agora, sejam corajosas, saiam, nunca sabemos o quanto os moribundos entendem. Ele as empurra para fora, enquanto elas choram, repetindo: sejam corajosas, sejam corajosas. Maximino permanece com o moribundo. O médico também se afasta para preparar alguns remédios capazes de tornar a agonia menos penosa. Como diz: prevejo que será muito doloroso. Faça-o viver até amanhã. É quase noite, como pode ver, Nicomedes. Não há problema para a sua ciência manter um homem vivo por menos de um dia. Faça-o viver. Senhora, eu faço o que posso, mas quando o pavio se acaba, nada consegue manter a chama viva. Responde o médico e vai embora. As 2 irmãs se abraçam, chorando desconsoladamente, e Maria é quem chora mais. Sua irmã tem um coração esperançoso. Elas ouvem a voz de Lázaro vinda de seu quarto, uma voz alta e autoritária, que as assusta por ser inesperada, vinda de uma pessoa tão fraca. Ele as chama: Marta, Maria, onde vocês estão? Eu quero me levantar, eu quero me vestir. Quero dizer ao mestre que estou curado. Preciso ir até o mestre. Uma carroça, imediatamente, e um cavalo veloz. Certamente foi ele quem me curou. Ele fala rápido, silabando as palavras, sentado na cama, corado por uma febre alta, tentando sair da cama, impedido por Maximino, que diz às mulheres que entrem correndo no quarto. Ele está delirando. Não, deixem-no ir, o milagre, oh! Estou tão feliz por tê-lo provocado, assim que Jesus foi informado. Deus de nossos pais, sejas bendito e louvado por teu poder e por causa de teu Messias. Marta, que caiu de joelhos, está fora de si de alegria. Enquanto isso, Lázaro continua a falar, cada vez mais excitado por sua febre, que Marta não entende ser a causa de tudo. E diz: ele vinha tantas vezes me ver quando eu estava doente. É justo que eu vá até ele e diga: estou curado. Estou curado, não sinto mais dores, estou forte, quero me levantar, quero ir. Deus quis testar minha resignação. Serei chamado o novo Jó. Ele assume uma postura hierática e com gestos largos diz: o Senhor comoveu-se com a penitência de Jó e deu-lhe o dobro do que tinha antes, e o Senhor abençoou os últimos anos de Jó mais do que os primeiros, e ele viveu até... Não, eu não sou Jó. Eu estava entre as chamas e ele me tirou. Eu estava no ventre do monstro e voltei à luz. Então eu sou Jonas, e eu sou os 3 filhos de Daniel. O médico, chamado por alguém, entra, olha para ele. É delírio, eu já esperava por isso. A corrupção do sangue afeta o cérebro. Ele se esforça para deitá-lo e exorta os outros a segurá-lo com cuidado. E ele sai novamente para cuidar de suas decocções. Lázaro às vezes fica impaciente por ser segurado, às vezes chora como uma criança. Ele está realmente delirando, geme Maria.
Não, nenhum de vocês entende nada. Vocês não podem acreditar, claro, vocês não sabem. A esta altura, o mestre já sabe que Lázaro está morrendo. Sim, eu o informei. Maria, eu fiz isso sem lhe dizer nada. Ah, miserável, você destruiu o milagre, grita Maria. Não, como você pode ver, ele começou a se sentir melhor quando Jonas chegou ao mestre. Ele está delirando, certamente. Ele está fraco e seu cérebro ainda está entorpecido pela morte que já o havia tomado. Mas ele não está delirando como o médico pensa. Escute-o. Essas são as palavras de uma pessoa delirando? Lázaro de fato está dizendo: inclinei a cabeça ao decreto da morte e provei quão amargo é morrer. E Deus agora disse que está satisfeito com a minha resignação e que está me restaurando a vida e me devolvendo as minhas irmãs. Ainda poderei servir ao Senhor e me santificar com Marta e Maria. Com Maria. O que é Maria? Maria é o presente de Jesus ao pobre Lázaro. Ele me disse: quanto tempo desde então? Seu perdão fará mais do que qualquer outra coisa. Ele me ajudará, ele me prometeu. Ela será a sua alegria. E naquele dia em que fiquei chateado porque ela havia trazido sua vergonha para cá, perto do santo, que palavras ele disse, convidando-a a voltar. Sabedoria e caridade se uniram para tocar seu coração. E no outro dia, quando ele me encontrou, me oferecendo para a sua redenção, eu quero viver para me alegrar com minha irmã redimida. Eu quero louvar o Senhor com ela. Rios de lágrimas, insultos, vergonha, amargura, tudo me trespassou e matou a minha vida por causa dela. Eis o fogo da fornalha. Está voltando com sua lembrança. Maria de Teófilo e Euquéria, minha irmã, a prostituta. Ela poderia ter sido uma rainha, mas se tornou a imundície que até um porco pisoteia. E minha mãe que morre, e não poder mais andar entre as pessoas sem ter que suportar a zombaria delas, por causa dela. Onde estás, miserável? Faltava-te pão, porventura, para te venderes? O que mamaste do peito da tua ama de leite? O que te ensinou a tua mãe? Luxúria, a primeira? Pecado, a segunda? Vai-te embora, vergonha da nossa família. Sua voz é um grito, ele parece estar louco. Marcela e Noemi apressam-se a fechar as portas e a correr as pesadas cortinas para abafar o som, enquanto o médico que entrou no quarto se esforça em vão para acalmar o delírio que se torna cada vez mais violento. Maria, prostrada desanimadamente no chão, soluça sob a pressão implacável do moribundo, que prossegue. 1, 2, 10 amantes, a vergonha de Israel passou de um abraço para outro. Sua mãe estava morrendo enquanto ela regozijava com seus amores obscenos. Besta, vampira, você sugou a vida de sua mãe, você destruiu nossa alegria. Marta foi sacrificada por sua causa. Ninguém se casa com a irmã de uma prostituta. Eu, Lázaro, um cavaleiro, filho de Teófilo, os moleques de Ofel costumavam cuspir em mim. Aqui está o cúmplice de uma adúltera e de uma prostituta. Costumavam dizer os escribas e fariseus sacudindo suas vestes, querendo dizer que eles rejeitaram o pecado do qual eu era culpado, através do seu contato. Aqui está o pecador, aquele que não é capaz de atingir o culpado é culpado. Gritavam os rabinos quando eu subia ao templo, e eu estava banhado em suor sob os olhos ardentes dos sacerdotes. O fogo, você vomitou o fogo que estava dentro de você, porque você é um demônio, Maria. Você é imunda, você é um anátema. Seu fogo se agarrou a todos, porque seu fogo compreendia muitos fogos, e havia alguns para pessoas lascivas que pareciam peixes capturados em uma rede de arrasto sempre que você passava. Porque eu não te matei? Eu vou queimar na geena por me permitir que você viva, arruinando tantas famílias, escandalizando milhares de pessoas. Quem disse, ai do homem que causa escândalo? Quem disse isso? Ah, o mestre, eu o quero, que ele me perdoe, eu quero dizer a ele que eu não pude matá-la porque eu a amava. Maria era o sol em nossa casa. Eu quero o mestre, porque ele não está aqui. Eu não quero viver.
mas quero ser perdoado pelo escândalo que provoquei ao permitir que a causa do escândalo vivesse. Já estou envolto em chamas. É o fogo de Maria. Está me queimando, queimou a todos, para dar luxúria a ela, para trazer ódio contra nós, para queimar minha carne. Tirem esses cobertores, tirem tudo. Estou em chamas, está queimando minha carne e meu espírito. Estou perdido por causa dela. Mestre, mestre, perdoe-me. Ele não vem, ele não pode vir à casa de Lázaro. É um monturo por causa dela. Então eu quero esquecer tudo. Eu não sou mais Lázaro. Dê-me um pouco de vinho. Salomão diz: dai vinho aos que estão com o coração partido. Deixe-nos beber e esquecer sua miséria, para que não se lembrem mais de sua tristeza. Eu não quero me lembrar de mais nada. Todos dizem: Lázaro é rico, o homem mais rico da Judéia. Não é verdade, é tudo palha. Não é ouro. E as casas são nuvens. Suas vinhas, oásis, jardins, olivais? Nada. Engano, eu sou Jó, não tenho nada. Eu tinha uma pérola, linda, de valor infinito. Ela era meu orgulho. Seu nome era Maria. Eu não a tenho mais. Eu sou pobre, o mais pobre de todos, o mais enganado. Jesus também me enganou, porque ele me disse que a devolveria para mim. Em vez dela, onde ela está? Lá está ela, a mulher de Israel, filha de uma santa mãe. Parece uma hetera pagã, seminua, bêbada, louca, e ao redor dela, com os olhos fixos no corpo nu de minha irmã, o bando de seus amantes. E ela gosta de ser admirada e desejada assim. Eu quero reparar meu crime. Eu quero passar por Israel dizendo: não se aproxime da casa de minha irmã. Sua casa é o caminho para o inferno e desce ao abismo da morte. Então eu quero ir até ela e pisar nela, porque está escrito: toda mulher impura será pisoteada como esterco na estrada. Oh, você tem a coragem de se mostrar a mim, que estou morrendo como um homem desonrado, destruído por você, depois que ofereci minha vida para redimir sua alma, e sem sucesso? Você está me perguntando como eu te quis? Como eu te quis para não morrer assim? Foi assim que eu te quis, como a casta Susana. Você está dizendo que eles te tentaram? E você não tinha um irmão para te defender? Susana, que estava sozinha, respondeu: prefiro cair inocente em seu poder do que pecar aos olhos do Senhor. E Deus fez sua inocência brilhar. Eu teria dito as palavras necessárias para aqueles que te tentaram, e eu te teria defendido. Em vez disso, você foi embora. Judite era viúva e vivia reclusa, vestindo-se de saco e jejuando, e era tida em alta estima por todos, porque temia ao Senhor, e as pessoas cantavam sobre ela: Tu és a glória de Jerusalém, a alegria de Israel, a honra da nossa raça, porque agiste de maneira viril e corajosa, porque amaste a castidade e depois do teu casamento não conheceste outro homem. É por isso que a mão do Senhor te fortaleceu e serás abençoada para sempre. Se Maria tivesse sido como Judite, o Senhor teria me curado, mas ele não pôde me curar por causa dela. É por isso que não pedi para ser curado. Não pode haver milagre onde ela está, mas não é nada morrer, sofrer. Eu sofreria 10 vezes mais e morreria várias vezes, desde que ela fosse salva. Ó Altíssimo Senhor, estou preparado para sofrer todas as mortes e todas as tristezas, mas que Maria seja salva, para desfrutar de sua companhia por uma hora, apenas uma hora, quando ela se tornar santa e tão pura como era na infância. Uma hora dessa alegria, para me orgulhar dela, da flor dourada da minha casa, da gazela bondosa de olhos mansos, do rouxinol da tarde, da pomba amorosa. Quero que o mestre lhe diga que é isso que eu quero. Maria, Maria, vem, Maria, como está triste o teu irmão. Maria, mas se vieres, se te redimires, a minha tristeza se transformará em alegria. Procura Maria, estou no fim, estou a morrer. Maria, luz, ar, eu estou a sufocar. Oh, o que sinto! O médico faz um gesto e diz: é o fim, depois do delírio, o sopor, depois a morte. Mas ele pode ter um renascimento da inteligência. Aproxime-se dele, você em particular,
Isso o fará feliz. E depois de deitar Lázaro com cuidado, exausto como está de tanta excitação, dirige-se a Maria, que chorava o tempo todo, gemendo no chão. Faça-o ficar quieto. Ele a levanta e a leva para a cama. Lázaro fechou os olhos, mas deve estar sofrendo terrivelmente. Todo o seu corpo treme espasmodicamente. O médico tenta ajudá-lo com poções. Algum tempo se passa assim. Lázaro abre os olhos, parece não se lembrar do que aconteceu antes, mas está consciente. Sorri para as irmãs e tenta segurar suas mãos e corresponder aos seus beijos. Empalidece mortalmente, geme. Estou com frio. E seus dentes batem enquanto tenta cobrir o rosto com os lençóis. Geme. Nicomedes, não consigo mais resistir à dor. Lobos estão comendo a carne das minhas pernas e devorando o meu coração. Como é doloroso! E se isso é agonia, como será a morte? O que devo fazer? Oh, se eu tivesse o mestre aqui, por que não o trouxeste até mim? Eu teria morrido uma morte feliz em seu colo, diz ele chorando. Marta lança um olhar severo para Maria. Maria entende o significado daquele olhar e, ainda esmagada pelo frenesi do irmão, sente a consciência pesada e, ajoelhada contra a cama, inclina-se para beijar a mão de Lázaro, dizendo lamentosamente: Eu sou a culpada. Marta quis fazer isso há 2 dias. Eu não a deixei, porque ele nos disse que tínhamos que informá-lo somente após a sua morte. Perdoa-me. Fui a causa de toda a dor da sua vida, e no entanto eu te amei e te amo, irmão. Depois do mestre eu te amo mais do que a qualquer pessoa, e Deus sabe que não estou mentindo. Diga-me que me absolve do meu passado, para que eu possa ter paz. Senhora, diz o médico em tom de reprovação, o paciente não precisa de emoções. É verdade, diga-me que me perdoa por não ter chamado Jesus. Maria, Jesus veio aqui por ti, e ele vem por ti, porque sabes amar, mais do que todos os outros. Amaste-me mais do que todos os outros. Uma vida de delícias não me teria dado a alegria que experimentei por tua causa. Eu te abençoo, digo-te que fizeste a coisa certa em obedecer a Jesus. Eu não sabia, eu sei, eu digo, está certa, ajuda-me a morrer. Noemi, tu soubeste uma vez como me fazer adormecer. Marta, abençoada, minha paz, Maximino, com Jesus. Também para mim, minha parte, aos pobres, a Jesus, pelos pobres, e perdoa a todos. Ah, que dores atrozes! Ah, luz, tudo treme. Há uma espécie de luz ao seu redor e me ofusca se eu olhar para você. Fala alto. Ele colocou a mão esquerda sobre a cabeça de Maria e entregou a direita às mãos de Marta. Ele está ofegante. Eles o levantam cuidadosamente, adicionando travesseiros, e Nicomedes o faz beber mais algumas gotas de poções. Sua pobre cabeça pende e balança em um langor mortal. O único sinal de vida é sua respiração. E, no entanto, ele abre os olhos e olha para Maria, que segura sua cabeça, e ele sorri para ela, dizendo: Mãe, ela voltou. Mãe, fala, tua voz, tu sabes o segredo de Deus. Servi ao Senhor? Maria, em voz baixa, que a dor tornou tão fina quanto a de uma menina, sussurra: O Senhor te diz, vem comigo, meu bom e fiel servo, porque ouviste cada palavra minha e amaste o verbo que enviei. Não consigo ouvir, fala mais alto. Maria repete em voz mais alta. É mesmo a mãe, diz Lázaro, descansando a cabeça no ombro da irmã, satisfeito. Ele não fala mais, apenas gemidos e tremores espasmódicos, apenas suor e respiração ofegante. Insensível à terra, aos afetos, ele mergulha na escuridão cada vez mais absoluta da morte. Suas pálpebras se fecham sobre seus olhos vidrados, nos quais brilham suas últimas lágrimas. Nicomedes, ele está ficando mais pesado, está ficando frio, diz Maria.
Senhora, a morte é um alívio para ele. Mantenha-o vivo, Jesus certamente estará aqui amanhã. Ele terá partido imediatamente. Talvez tenha levado o cavalo do servo ou outra montaria, diz Marta. E dirigindo-se à irmã, diz: Oh, se me tivesse deixado mandá-la embora antes. Ela então ordena convulsivamente ao médico: Faça-o viver. O médico estende os braços, tenta com alguns remédios, mas Lázaro não engole mais. Seu estertor aumenta. É de cortar o coração. Oh, não podemos mais suportar isso, diz Noemi gemendo. Sim, é uma longa agonia, diz o médico concordando, mas ele mal terminou de falar quando, com uma convulsão de todo o seu corpo que se arqueia e depois desaba, Lázaro dá seu último suspiro. Suas irmãs gritam, vendo seu espasmo, gritam ao vê-lo desmaiar. Maria chama seu irmão, beijando-o. Marta se agarra ao médico, enquanto ele se inclina sobre o cadáver e diz: Ele está morto. Agora é tarde demais para esperar pelo milagre. Não há nada a esperar. Tarde demais. Eu vou, Dômina. Não há razão para eu ficar. Apressem-se para o funeral, porque o corpo já está em decomposição. Ele fecha as pálpebras do morto e, olhando para ele, diz: Que infortúnio! Ele era um homem virtuoso e inteligente. Não deveria ter morrido. Ele se vira para as irmãs, curva-se e as saúda. Ave Domini, e vai embora. Lamentos pesarosos enchem o quarto. Maria não tem mais autocontrole e se joga sobre o corpo do irmão, gritando seu remorso e invocando seu perdão. Marta chora nos braços de Noemi. Então Maria grita: Você não teve fé nem obediência. Eu o matei primeiro, você o matou agora. Eu com os meus pecados, você com a sua desobediência. Ela parece ter enlouquecido. Marta a levanta, a abraça e pede desculpas. Maximino, Noemi e Marcela tentam trazer ambas a razão e a resignação. E conseguem, lembrando-se de Jesus. A dor se acalma, e enquanto o quarto se enche de servos chorando, e os responsáveis pela preparação do cadáver entram, as duas irmãs são conduzidas a outro quarto para desabafar. Maximino, que as conduz, diz: Ele faleceu ao final da segunda vigília da noite. E Noemi diz: Ele terá de ser enterrado amanhã cedo, antes do pôr do sol, quando começa o sábado. Você disse que o mestre quer cerimônias fúnebres solenes. Sim, deixo isso com você, Maximino. Não estou no bom estado de espírito, diz Marta. Vou e enviarei servos a todos os interessados, tanto os que estão perto como os que estão longe, e darei todas as instruções necessárias, diz Maximino, retirando-se. As duas irmãs choram abraçadas, já não se repreendem, choram e tentam consolar-se mutuamente. Passam-se algumas horas. O cadáver é preparado no quarto. Uma figura comprida, envolta em ligaduras sob o sudário. Por que ele já está assim coberto? Exclama Marta em tom de censura. Senhora, um mau cheiro saiu-lhe do nariz e ele vomitou sangue contaminado quando o movemos. Diz um servo desculpando-se. As irmãs choram mais alto. Lázaro já está mais distante sob aquelas ligaduras. Mais um passo em direção à distância da morte. Mantém-se de vigília ao lado da sua cama, chorando, até ao amanhecer, quando o servo regressa do outro lado do Jordão. O servo fica consternado, mas os informa de sua rápida viagem para lhes trazer a notícia da vinda de Jesus. Ele disse que viria? Não nos repreendeu? Pergunta Marta. Não, senhora, ele disse: eu irei. Diga-lhes que eu irei e que tenham fé. E antes disso disse: diga-lhes que não se preocupem, não é uma doença mortal, mas é para a glória de Deus, para que o seu poder seja glorificado em seu Filho. Ele disse exatamente isso? Tem certeza? Pergunta Maria. Senhora, eu tenho repetido as palavras dele desde o início. Vá então, você está cansado, você tem feito tudo bem, mas agora é tarde demais, diz Marta com um suspiro.
e desata a chorar assim que é deixada com a irmã. Marta, por quê? Oh, além da morte dele, há desilusão. Maria, Maria, não considerais que o mestre está errado desta vez? Olhem para Lázaro, ele está realmente morto. Esperamos contra toda a esperança, mas em vão. Quando o mandei chamar, certamente cometi um erro, pois ele estava mais morto do que vivo. E a nossa fé não teve resultado nem recompensa. E o mestre mandou dizer que não se trata de uma doença mortal. Então o mestre já não é a verdade? Ele já não é, é o fim de tudo. Maria torce as mãos, não sabe o que dizer. Fatos são fatos, mas não fala, não diz uma palavra contra o seu Jesus. Chora, está realmente exausta. Marta tem uma ideia fixa no coração, que se demorou demais. A culpa é sua, diz ela em tom de censura. Ele queria testar a nossa fé dessa forma, obedecendo, concordo, mas também desobedecendo por fé, para mostrar a ele que acreditávamos que só ele podia e tinha que realizar o milagre. Meu pobre irmão, e ele o desejava tanto, pelo menos isso, vê-lo, pobre Lázaro, pobre irmão. E o seu pranto transforma-se em uivos, que ecoam nos aposentos contíguos pelos uivos das criadas e dos criados, segundo o costume oriental. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.